Beleza, estamos ao vivo. Bom dia para quem já está entrando aí. Já já nós vamos começar a nossa live das 8h08 da manhã. Tema de hoje. Estou esperando o nosso convidado entrar. O tema já está fixado aí. Então você que já está entrando, manda o convite para o pessoal entrar também. Muito bom. O Robson já entrou aqui. Vou dar uma acenada. Vou colocar o nosso convidado para dentro aqui. Vamos ver se hoje ele não faz birra com a gente. Vamos lá. Oh, aí sim, hein? Fala, Thiago, tudo bom? Bom dia Tudo para todo bom, mundo aí. Robson? Bom dia. Vamos esperar só uns minutinhos. Como deu tudo certo, Não, ia começar tranquilo. 8h08, mas que bom. Eu só tô ouvindo o retorno. Eu acho que o volume tá alto em algum lugar aí. A Ou tá Cláudia, dando um eco? Ah, tá. Mas a perfeito. Cláudia que tá com o dela ligado aqui. Tranquilo, mas muito bom. Nossa, eu atualizei o Instagram, mexi em tudo aqui. Falei, meu, não é possível que hoje vai dar errado. Pra quem tá aqui, tem uma pessoa aqui. Ontem a gente tentou fazer de todo jeito, o Instagram não deixou a gente entrar nessa live. Meu Deus, que desespero que deu. Mas eu já vou até avisar o pessoal que a gente conseguiu abrir, tá ao vivo, pra gente começar já já. Não, bacana. Estamos juntos aí. Acordei cedão hoje, acordei 6 da manhã, rapaz, pensando que já era Nossa, 8. eu tô acordando umas 7 horas aí toma um café, né? Abre bem o olho, pra não ficar com cara de sono aqui na live, né? Não, e eu já tenho costume de acordar cedo, mesmo sábado, domingo, assim, 6h30 já tô despertando, então já é Nossa, algo meio que natural já, né? E aí tá me tá dando. esse solzão, tá claro o dia, você já pensa que já é 9 horas da manhã, né? Exatamente, mas é bom, acordar cedo é bom. Pena que não dá pra ficar sempre, né? Às vezes o sono bate e a gente fica um Ah, pouquinho não, mais. sim, sim, com certeza. Tem alguns dias que aí cê tem que dar uma esticadinha um pouquinho mais tarde e tal, tudo para renovar as energias, né, Ah, é, e a força, né? com certeza. Eu tô mandando uns convites aqui, vamos ver se o Não, tranquilo, fica à pessoal vai vontade. entrando. Ó, muito bom. O pessoal já vai entrando. Bom dia para quem tá entrando aí. Você que tá entrando agora já enviou o convite para alguém, vai convidando o pessoal para estar participando aí. Hoje a gente vai falar da importância de investir nas redes sociais. Então, do 88.
esperar aí o pessoal entrar. Tranquilo. A gente mandou um e-mail, mandou um Telegram lá pro pessoal, e dá um time, né, até eles clicarem, acessarem, virem pro Instagram. Acende a luz. Tá claro? Tá aqui, parece que tá escuro. Pra mim tá perfeito aqui, dá pra ver certinho. Dá pra me enxergar? Vou enxergar então bem, beleza. tranquilo. O pessoal que viu que a gente já estava ao vivo aí, gente, a gente entrou uns 5 minutinhos mais cedo, por conta do imprevisto de ontem, né? Ontem a gente foi entrar às 8h08, o Instagram não quis deixar, a gente acabou começando a live 8h25, então como é uma coisa que a gente preza muito é o horário, a gente decidiu entrar 5 minutinhos antes para testar, então como deu tudo certo, a gente ainda não começou exatamente o tema, a gente vai esperar o pessoal tá entrando, então daqui uns 2 minutinhos a gente já começa. Não, aí, tranquilo. Se a galera for entrando, a gente já manda bala. Mas realmente essa questão do horário, a gente gosta de ser bem fiel nisso, para não atrasar você, porque a gente sabe que o combinado não sai caro, né? Então se a gente prometeu 8h08, vamos começar às 8h08 certinho. Mas britânicos. Exato. Imprevistos acontecem e ao vivo, o pessoal, sempre falo isso, né, pessoal? Ao vivo foi feito para dar ruim. Foi feito para cair conexão, foi feito para desligar celular, foi feito para ter ligação no meio da live. Isso aí acontece com todo mundo, ninguém está isento. As aprimorações da tecnologia, né? Coisa nova vai chegando e aos poucos vai se atualizando. Mas certo, vamos começar aqui então. Essa é a live número 4, né? A gente está fazendo uma sequência de 7 lives. Para quem já entrou, seja muito bem-vindo. Se você puder compartilhar essa live com um amigo empreendedor, com alguém que tem um pequeno negócio, está começando um pequeno negócio ou já tem um negócio na cidade e ainda não entrou nas redes sociais, tem lá os bloqueios e as dificuldades. O objetivo dessa semana é realmente ajudar essas pessoas. Então, eu estou aqui com o Robson hoje, né? Essa é a live, como eu falei, número 4 de uma sequência de 7, então ainda nós temos mais 3 lives pela frente. Nós já falamos um pouquinho sobre networking, sobre como inserir o seu negócio nas redes sociais com qualidade, sobre como crescer nas redes sociais, como aumentar o seu engajamento. Nós falamos ontem com a Cláudia, com o Cássio, com a Adriele. Hoje eu estou aqui com o Robson e nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de investir nas redes sociais. O Robson tem um escritório de arquitetura, trabalha com isso há um tempo, bom tempo já, né? Vai poder falar um pouquinho mais disso também. E tem usado as redes sociais para realmente amplificar o conhecimento, para amplificar o serviço dele. Tem fechado parcerias, tem fechado contratos com outras pessoas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, antes de começar qualquer coisa aqui, eu estou fazendo sempre 2 perguntinhas para o pessoal, para a gente começar. Eu queria que você falasse para a gente, Robson, o antes e o depois, tá? Das redes sociais. Então, assim, Thiago, antes eu não usava as redes sociais, o meu modo convencional de fechar um contrato era esse, eu ia até o cliente, eu oferecia. Hoje, com as redes sociais, mudou, ficou um pouco diferente, eu tenho percebido isso. O que você percebe de diferença do antes e do depois? Dá uma apresentadinha e depois você responde a minha pergunta. Legal. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, Thiago? Poder participar aqui com vocês aqui dessa live, né? Então, agradecer. Me apresentando, eu sou Robson Martins, eu sou arquiteto e urbanista. Já trabalho com projetos e obras desde quando me formei em técnico, em edificações, lá em 1994. Então já faz bastante tempo, né, que trabalho com projetos e obras e tal. E também sou professor, né, no curso estou na coordenação, né, do curso de arquitetura e urbanismo, aqui numa faculdade aqui no Litoral Norte, né? Então, tenho assim, falando um pouquinho sobre esse antes, né, das redes sociais, essa parte do antes é uma coisa muito interessante, porque o meu antes era, assim, divulgação, né, para divulgação. Eu trabalhei muito tempo na Petrobras, então eu fazia serviços de arquitetura, de projeto, mas uma coisa muito esporádica. Como eu não tinha tempo estava full time dentro da Petrobras, né, ou aqui no consórcio Caraguatatuba, então eu evitava pegar muito serviço, porque não tinha como eu acompanhar as obras e tudo mais tal. A partir de 2016, mas aí antes, só falando,
Antes, quando eu já estava aqui em Caraguá, aí o que, que eu fazia para divulgar o meu nome, alguma coisa? Páginas amarelas. Uau! Então, para quem Nossa! aqui é mais veterano, alguns nem sabem o que, que é isso, né? Então eu divulguei. E por incrível que pareça, ainda hoje, algumas pessoas aí têm contato comigo e eu sempre pergunto, né? Onde você descobriu o meu contato, o meu telefone e tal? E por incrível que pareça, ainda tem gente que me procura por causa do anúncio nas páginas Caramba! sério. Olha lá. Mas essas pessoas, uma coisa eu descobri, né? Se percebi, né? O perfil delas são pessoas idosas. É um pessoal Hum, de uma outra geração. ah, Então, é interessante a gente perceber. E eu não fiz mais anúncio, fiz uma vez só na Páginas Amarelas há muito tempo atrás. Então, naquela época, antes das redes sociais, a gente usava páginas amarelas, impressão de cartão, né? Eu hum, tinha, gastava ali com impressão de cartão e saía entregando cartões. E um pouco também, assim, em anúncios de publicidade em revista, uma hum. coisa assim e tal. Mas aí qual era o resultado que eu tinha? Era muito pouco, sabe? Era uma coisa, um retorno muito baixo. O que acontecia muito mesmo era uma divulgação de boca a boca. Uma pessoa que me conhecia indicava para uma outra pessoa e essa pessoa me ligava. Então era dessa forma. Antes das mídias sociais, era dessa maneira, né? Uma coisa mais impressa, vamos dizer assim. A divulgação era. Então tinha um custo, né? Com gráfica, com jornal, essas coisas e tal. Né? Sim, e aí o que você falou eu achei bem legal, né? Que a mídia convencional, que a gente chama, né? Que é essa parte de impresso e tudo mais, ela não perde a funcionalidade, né? Ela continua existindo. Até hoje mesmo o Sim, pessoal às vezes entra em contato, quer fazer cartão, quer fazer panfleto, banner, e não deixa de ser eficaz. Só que a rede social, ela veio com um poder muito forte, né? Ela veio com um poder muito forte de entregar para muito mais pessoas aquilo que você exatamente. faz. Então, assim, ela só entrou como um meio de comunicação aliado à parte de mídia gráfica, né? Que é a parte palpável, físico, que você consegue segurar. E é muito interessante. Gostei dessa parte das páginas amarelas. Eu sou jovem, né? Sou bem novo. Então eu acabei pegando o final dessa era aí. Eu ainda tinha algumas aqui em casa. Às vezes eu pegava, procurava alguma coisa para minha mãe, para meu pai. Mas muito interessante saber disso. Essa parte da história eu não conhecia ainda não. Eu tenho um cliente que ele mostrou, eu fui no apartamento dele certa vez, eu sempre pergunto pro cliente, né? Uhum. Que eu não conheço, assim, como que você me encontrou? E ele Legal. pegou o livrinho, ele tem impresso até hoje, aqui, ó, nessa página, aí tava lá grifado, lá, Robson, eu fui, só que é um Caramba! endereço, era uma residência que eu nem moro mais, era uma casa de aluguel, entendeu? Ah, O endereço, eu falei, eu não moro mais nesse local. Então, se alguém foi no endereço lá apontando, a não vai Robson Martins achar. Arquitetura não existe lá. Mas o Mas é telefone é o interessante mesmo. isso. O telefone é o mesmo. O celular é uma coisa, outra coisa importante, né? Já Uhum. troquei de aparelho várias vezes, mas o chip é o Nunca. mesmo número, Olha, porque exatamente. que legal. Outra perguntinha que eu tenho aqui é qual foi. Então, ó, já conseguimos partir do princípio que você tinha bastante lugares divulgados, né? Por ser arquiteto, eu acho que as revistas eram um bom meio, né? Revistas de arquitetura, ou talvez não, talvez revistas que anunciavam, você só utilizava ali o anúncio. Mas qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando você decidiu nas redes sociais? Então, hoje, né, a gente sabe, eu sei, então, que você falasse um pouquinho disso, que quem faz a parte é a Cláudia, né? Ela que ajuda o senhor a fazer essa parte de divulgação aí, e tem toda a parte de estratégia de conteúdo. Você joga a ideia, ela formula e destrincha isso nas redes sociais. Mas qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Tipo assim, não sei, ou não gosto, ou não é algo para mim. Qual foi as primeiras coisas que vieram na tua cabeça que talvez não deixasse você entrar? Essa é uma pergunta bem interessante mesmo, Thiago, né? Como profissional autônomo, então o Uhum. arquiteto ele é um profissional autônomo. Ele pode trabalhar numa empresa registrado, mas é muito difícil, como arquiteto, você trabalhar numa empresa registrada. A não ser que você trabalhe numa construtora, ou numa estatal, ou no poder público.
Perfeito. No meu caso, por ser autônomo, então o que que acontece? Em 2016, principalmente a partir de 2016, foi quando eu me desvinculei da Petrobras e aí parti mesmo para investir no escritório de arquitetura que eu sempre sonhei formar. Então, a primeira coisa que aí eu dou a dica, né, falo assim para todo mundo, é você ouvir. Porque eu vinha de uma geração muito aí, que nem eu comentei, a geração páginas amarelas. Perfeito. Então, houve uma coisa que foi no sentido de conhecer um pouco mais o poder das mídias, das redes sociais, como um instrumento de divulgação do teu trabalho, do teu portfólio. Então, a Cláudia, né, tenho a sorte, né, de ter ela como minha assessora e como esposa. Muito Então, bom. ela começou a dar essa instrução. Falou assim, olha, comece a usar... Porque aí foi quando eu comecei a tomar algumas ações, desde 2016 até agora. Então, de 2016 já são 4 anos. Então, quais foram? Desvincular, então, a questão profissional do pessoal. Então, eu tenho o meu Facebook particular e eu tenho o meu Facebook da empresa, da pessoa jurídica, vamos colocar assim. É, e aí entrou uma coisa, né? Então começou pelo Facebook, só que depois de um tempo a gente percebeu que eu queria ter, como eu não tenho um escritório, um local alugado, eu senti essa necessidade de ter um endereço fixo onde a pessoa pudesse me conhecer. Então eu investi no site. Então eu não investi num escritório físico, eu investi num escritório virtual, que é o meu endereço, o site. Então Muito bom. procurei um profissional, o Messias, né, bastante conhecido aqui na cidade. Falei da minha ideia como site, ele montou o site, ele colocou tudo. Até hoje eu pago ele me dá assessoria nessa parte do site. Então ele sempre está colocando coisas novas lá, atualizando, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante aqui para quem é profissional autônomo. Nós temos a experiência do trabalho, do serviço. Então, na questão de projeto, de arquitetura e tal, eu tenho conhecimento, mas na questão de mídias, redes sociais, publicações, eu não manjo nada. Então, eu achei fundamental isso, essa parceria. Muito Então, bom. criamos o site, a Cláudia cuida de toda essa parte das mídias, das publicações. Então ela tem essa experiência, né, tal tudo. Mas ela não tem o conhecimento técnico do assunto. E aí entra uma coisa que é super importante, a conversa, o diálogo entre o Uhum. profissional autônomo e quem está cuidando dessa parte das mídias sociais, porque a pessoa ela precisa de conteúdo, né? E aí nessa semana você, né, e seus convidados têm falado muito sobre essa questão da importância do conteúdo, porque é o conteúdo que você passa para as pessoas. Uhum. E então foi isso, foi o site, foi o Instagram. Eu não usava muito o Instagram, eu usava muito o Facebook. Eu, sendo bem sincero aqui com vocês, há 2, 3 anos atrás, eu não tinha interesse algum de entrar no Instagram, mas depois que eu entrei no Instagram, e principalmente do Robson Martins Arquitetura, e eu comecei a perceber o retorno, aí eu uso muito mais o Instagram hoje do que o Facebook. Olha que Então, legal. e aí, uma coisa que eu gostaria de comentar aqui foi que eu percebi, então como autônomo, como profissional, eu percebi assim, por que que o Instagram ele foi assim um divisor de águas para mim, como profissional autônomo? Eu percebi uma coisa, quem está no Instagram, ele geralmente está atrás de alguma coisa, né? Diferente do Perfeito. Facebook. Diferente do Facebook. Facebook o pessoal tá ali para brincar, o Instagram eu percebo que as pessoas estão atrás de algo para, né? E em todos os sentidos. E Sim. ali no Instagram foi aonde eu comecei a captar vários clientes, vários, vários. Uau. Porque como eles estavam à procura de alguma coisa, e aí muitos entravam em contato, viam as publicações e tiravam dúvidas tal. Então foi muito bacana. O Instagram para mim foi um divisor de águas nesse sentido, das redes sociais, a importância de investir nisso, né? Muito bom. Eu gostei muito do que você falou. Primeiro, eu vou elenquei 4 tópicos aqui. Eu quero comentar rapidinho sobre cada um deles, que eu gostei bastante. Você falou sobre essa parte de desvincular o profissional do pessoal.
E tem muita gente que não faz isso, né? Eu falo muito pro pessoal, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é criar uma página para tua empresa e criar um perfil para o teu negócio, para tua empresa. Não Exatamente. queira usar tudo no mesmo lugar. Não queira usar o teu perfil pessoal para divulgar o teu produto ou serviço, né? As pessoas confundem. E é o que eu sempre falo, não tem problema você às vezes postar alguma coisa que é o que a gente chama de aquele negócio de lifestyle, né? Que é o estilo de vida, que às vezes você foi para um evento, por exemplo, você não vai postar só conteúdo, você vai postar uma foto sua no evento, um momento que você gostou, ou alguma, por exemplo, no Dia dos Pais agora, bastante gente postando foto com o pai, e para criar esse vínculo, né? Isso aí não tem problema, não tem nada de errado com isso, mas é você ter essa separação, né? E pensar que tudo que você posta ali tem que levar o cliente para algum lugar, seja para saber alguma coisa sobre o teu serviço, saber alguma coisa do teu produto. E se você faz isso no perfil pessoal, você confunde a mente do pessoal. Você confunde. A galera fala, o que ele está fazendo aqui? Ele está publicando a vida dele ou ele está publicando um profissional? E confunde. Então é muito importante ter essa separação, que a princípio foi uma dificuldade, mas depois que você entendeu, pelo que você falou do Instagram, deu um retorno muito grande, né? E essa questão do investir num site, isso é muito legal. Para a maioria das pessoas que são profissionais liberais ou autônomos, muitas vezes não tem um ponto físico, né? Então a pessoa ela Exato. não acaba não tendo uma estrutura de loja, de empresa, principalmente para quem é prestador de serviço. Então, no caso aqui tem arquiteto, às vezes é alguém que acabou de se formar em direito, não estruturou um escritório ainda, então não tem a condição no momento. Então você não precisa necessariamente ter, né, esse escritório, não precisa ter. Você pode ter um endereço web, né, que a gente chama de site, que é mais comum conhecido como site. Então, investir nisso também é uma coisa muito legal. E hoje, eu costumo falar, às vezes eu até brinco, né? A minha namorada ela é programadora, ela está se formando em programação. E aí, às vezes eu até falo, não, eu vou fazer um site. Mas você vai fazer ou você só vai entrar lá na plataforma e mexer em qualquer coisa e ajustar o site? Então, assim, se tornou muito fácil, né? Eu nunca a gente vai desmerecer aí o trabalho de um programador, porque eu tenho amigos, hein? A gente tem amigos programadores e sabe o trabalho que dá realmente e que eles fazem isso muito bem feito. Aliás, eles são formados, eles têm um conhecimento técnico e profissional Exato. para isso. Então, nunca que eu vou isentar um trabalho deles, mas como eu sempre falo, se tornou prático, né? Acabou se tornando fácil, o acesso à informação, a essa questão de criação de site é muito fácil hoje em dia. Então, achei muito interessante o que você falou e que é muito bacana as pessoas investirem no site também, para ter um espacinho dela ali na internet. Você queria falar alguma coisa? O que eu ia comentar aqui Pode do falar. site é investimento, né? Então as pessoas muitas vezes falam, ah, mas eu vou ter um custo. Então é interessante você, como profissional autônomo, também você entender que é investimento. Você está investindo, sim, você está tendo uma despesa com aquilo. Sim, Porém, com o passar do tempo, você vai ter um retorno. Então, às vezes as pessoas querem isso, ah, eu vou economizar, eu mesmo vou criar o site e tal. E muitas vezes você pode não ter um resultado que você poderia exatamente. ter, o retorno que você poderia ter se você contratasse um profissional gabaritado naquilo, né? Exato. E ele está antenado, então ele não vai simplesmente criar um site, aí que é a grande sacada. Ele está criando muitas outras coisas que estão além daquela telinha do site, ou agregando estratégias. Então tem um monte de coisa. Então é um investimento. Então, se você pretende ter retorno, a primeira coisa que você tem que ter na mente é investir. Você vai semear. E depois você vai começar a colher os frutos disso, né? Perfeito. E aí a gente já entra até um pouquinho no tema, né? Com isso aí que você acabou de falar. E só queria ressaltar um ponto muito importante que você falou. Busque por profissionais que façam, né? Isso é muito interessante. E você até falou que buscou as parcerias, né? Você foi atrás, você pediu para a Cláudia, que é tua esposa, mas na parte profissional ela faz para você essa parte de redes sociais. Você foi atrás do Messias, né? Que você falou para fazer o site. Então você começou a buscar por pessoas que têm o conhecimento para te ajudar em algo que você não sabe. E eu admiro muito o pessoal que está aqui, que está assistindo a live, porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão atrás de pessoas que têm um conhecimento para aprimorar o negócio deles, né? Então, eu acho isso muito importante. Aí o pessoal fala, Thiago, vocês têm um conhecimento todo. Para você ver, hoje eu tenho resultados nas redes sociais, eu não trabalho sozinho, eu não faço nada sozinho. Não é eu que monto tudo isso daqui sozinho, não é eu que gero conteúdo sozinho. E você também não precisa fazer tudo isso sozinho. Você pode buscar por pessoas. E é até umas coisas que a gente fala no curso,
é o seguinte, você tem que ter parcerias, você tem que se conectar com pessoas do mesmo ramo que você, pessoas que correm atrás de alguma coisa para você, que te ajudam. É muito importante esse network. Foi até o primeiro dia de live que a gente teve com o tema network, a importância de você semear boas conexões, de você correr atrás de pessoas que possam agregar valor no teu negócio realmente e te ajudar a amplificar isso. E a gente vai entrar nesse ponto que o senhor falou em relação a investir, em que nem tudo é despesa, né? Nem tudo é gasto, e sim um investimento. E aí eu já queria começar aqui uma perguntinha, que muita gente pensa que o investimento ele é só dinheiro, né? Que é só você jogar grana no negócio, é você colocar lá 1.000, 2.000, 600, 500 reais que seja, e ficar sentado esperando o resultado. No meu ponto de vista, eu acredito que nem sempre todo tipo de investimento é dinheiro. Você pode investir outras coisas, como tempo, um pouco de dedicação, abrir mão de algumas coisas e investir mais no teu negócio. Você podia falar um pouquinho sobre isso pra gente? Sim. Uma das coisas que eu tenho notado, né, é justamente isso. O investimento maior que você tem que ter em mente também é justamente isso. O conhecimento que você está oferecendo para as pessoas e de uma forma gratuita também, de uma forma que nem eu coloco postagem, a Cláudia começou a me instruir isso, né? Coloca, por isso que eu comento aqui a importância de ter alguém que te assessora e tal. Então, coloque, vamos fazer publicações de patologias, problemas de construção. Então, o que causa tal tudo? Então, são coisas que eu dou em aula, que eu comento com os alunos. E eu falo sempre isso com eles também. Eu falo assim, ó, aquilo que vocês estão recebendo de conhecimento, transmita para outros. Vamos pulverizar essa informação. Ninguém está perdendo com isso. Eu até assisti uma live na segunda-feira que vocês fizeram sobre isso. Você não fica retendo, mas você passar a informação, conteúdo para as demais pessoas. Né? Exato. Independente se ela vai te contratar ou não, mas passe as informações. E nós começamos a fazer isso. Só que o investimento requer tempo, requer pesquisa, requer atenção, né? Então, que nem você comentou aqui, não é só dinheiro, né? Eu acredito que o que você tem que começar também o investimento que você vai ter muito é o teu, eu vejo a palavra compromisso. Compromisso, entende? Você tem que ter um compromisso com a tua missão ali, o teu trabalho. Então, esse compromisso é atender as pessoas, independente se elas são seus clientes ou não. Às vezes a pessoa está fazendo só uma pergunta ali por curiosidade e tal, e aí você não vai atender porque a pessoa não te contratou? Não, você responde, você atende. Então, eu vejo muito isso. Você falou uma palavrinha-chave aqui, não pensar em dinheiro. Dinheiro como sendo o alvo principal, não. Pensar mesmo como uma prestação de serviço e ali... Ontem eu estava conversando com uma colega, o arquiteto ele acaba se tornando também assim como se fosse um médico da família. Então, tudo que é problema de construção, tudo aparecer um problema, a pessoa liga para você perguntando como se fosse uma doença. Meu filho está resfriado, meu filho está com dor de cabeça, o que eu faço e tal. E é interessante Verdade. isso, você mostrar o valor, o seu valor como profissional. Eu tenho colegas que são advogados que eu ligo para ele para tirar uma dúvida de contrato, de coisa. Eu não estou contratando ele como advogado, eu só estou fazendo uma pergunta. Não vou abusar também. Sim, A pessoa tem o trabalho dela, ela vive daquilo, né? Tem gente que também às vezes acaba confundindo um pouco as coisas. Então exato. acaba abusando um pouquinho. Uma coisa é fazer uma pergunta, outra coisa né, ficar. Então, assim, é interessante, eu acho bacana isso. Uma coisa interessante também dessa conversa com quem está cuidando das suas mídias é que geralmente nem tudo que você faz também dá retorno. Então, dá o retorno que você espera. Então, no meu caso aqui, a Cláudia, nós fazemos reuniões semanais, nós sentamos, analisamos as estratégias, o que nós fizemos, tal, tudo, e a gente começa também a avaliar o que deu certo e o que não funcionou. Então, a gente isso é um aprendizado para nós também. Houve um tipo de publicação que teve um envolvimento maior das pessoas. As pessoas se interessaram mais por aquele assunto.
E alguns assuntos, eu fazia minhas postagens, assim, abrindo com vocês aqui, gente. Antes da Cláudia, eu fazia as minhas postagens do jeito que eu queria, da minha maneira, do meu modo. Então a Cláudia falava assim, né, assim, olha, existe uma. E hoje, quem olha as minhas postagens no Instagram percebe a diferença. Então, tipo assim, eu escrevia de uma forma técnica que só estudante de curso superior entendia. E uma pessoa mais leiga não entendia bolufas. Então a Cláudia falou, se você tem que começar. Então, é isso que eu comento aqui, né? A Sim. importância dessa pessoa estar te assessorando, te orientando, né? Nossa, eu tô anotando muita coisa, por isso tô baixando a cabeça às vezes, mas muita coisa legal aqui. E uma coisa que o senhor falou que é muito bom, a parte do comprometimento, né? Assim como um negócio físico, assim como as coisas que você tem que fazer ali, as suas demandas, né? No teu físico ali, enquanto você está com o computador na mão fazendo e atendendo um cliente, entregando um projeto. Isso daí a gente está falando aqui porque o Robson é arquiteto, mas isso inclui qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de venda, de produto, de serviço, tá? Mas a parte do comprometimento é você se comprometer com as redes sociais, é você entender que essa ferramenta ela também vai te ajudar a amplificar o teu negócio. E eu fico falando, se o pessoal tivesse total noção realmente do poder que uma rede social tem, elas talvez até deixariam de ter um ponto físico e investiriam só no digital. Eu vou ser um pouco ousado em falar disso. Não, acho que nem todos os tipos de ramo, porque eu sei que tem ramo que precisa realmente, por exemplo, um dentista, ele não consegue se ele não tiver um ponto físico. Mas eu diria que boa parte das pessoas, se elas entendessem o poder que a rede social tem de alcance, de distribuição, de conectar novas pessoas, elas teriam um comprometimento muito maior. E é justamente por isso que a gente está fazendo isso daqui, para tentar, de alguma forma, abrir a mente e falar assim, isso tem um alcance, isso dá para transformar a vida de pessoas, amplificar o negócio. Então, tenha um comprometimento com isso, porque realmente dá resultado. É um pouquinho demorado, depende muito do seu comprometimento. Então, tem pessoas que levam um mês, tem pessoas que levam 3, tem pessoas que levam 6 ou um ano. Então, tudo vai da tua dedicação e do teu esforço. Outra coisa que é bem legal, isso daqui, bate na porta de muita gente, é a parte que você falou do retorno. Nem tudo que faz dá retorno. E quando você entra para a rede social, para a parte do marketing nas redes sociais, você tem que estar disposto a correr alguns riscos, né? Porque nem tudo que é feito vai dar um retorno imediato. Às vezes você investe lá R$ 50 numa publicação, você investe R$ 100, coisa assim, mas não deu um retorno que você esperava. E tudo é teste, né? Tudo você vai testando, 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 e uma hora vai dar certo. Então você pega uma publicação que não teve nenhum engajamento, você fala, o que deu errado aqui que eu posso melhorar? Então, o que acertei aqui que eu posso fazer de novo? Então, a rede social, ela é muito boa nesse quesito de teste. Então, é você fazer e fazer de novo, e refazer, e trocar, e mudar. E essa questão também do antes e depois, né? Agora, se eu falar aqui pro senhor, assim, o que você postaria hoje no teu Instagram? Como você já tem um conhecimento de não usar alguns termos técnicos, coisas que você aprendeu com alguém que é da área, né? Então, a Cláudia é da área, ela faz, a gente teve até a live com ela ontem, então ela é uma pessoa que está ali todo dia, ela está engajada, ela está nas redes sociais e por estar perto dela, por agregar esse conhecimento, se eu te falasse para você postar algo hoje, talvez você faria uma revisão de alguns pontos que você aprendeu e falaria, ó, peraí, acho que eu não vou fazer assim porque eu aprendi a não fazer assim. Então, o investimento em conhecimento, eu acho que ele é um ponto muito importante. Lá em Só, cima, deixa eu falar, pode falar. posso falar uma coisa? Pode, É, pode. hoje, pra você ter ideia, hoje no Instagram da Robson, eu não publico mais nada. Eu, Uau. particularmente eu, não entro lá tal. Uhum. E, na verdade, aí entra a questão da confiança. Confiança com o teu parceiro, com a pessoa que está cuidando do teu. Então, hoje, o que eu faço? Por isso que nós fazemos nossas reuniões semanais, fazemos o planejamento da semana, do conteúdo que vai ser colocado. Então, porque para quem é profissional autônomo, então para quem é advogado, para quem é dentista, para quem é independente da sua profissão, você tem que visitar cliente, você tem que atender cliente, você tem que fazer o trabalho, você tem que fazer
Então, eu acredito assim, não dá para dividir essas duas tarefas, porque ao momento que você está ali, você poderia estar fazendo outras coisas, né? Então, Uhum. por isso que eu acho muito importante. A pessoa que tenta querer, nós começamos essa live falando, não é fazer tudo sozinho. Não pensa, você tem que ter uma parceria, alguém de que e aí ele cuida dessa parte, ele responde, né? Porque as pessoas colocam questionamentos lá no Instagram, nas redes sociais, eles publicam, mandam mensagens por lá. E se você também não responde, a pessoa passa uma impressão que você não está valorizando essa pessoa, né? Sim, Então, muitas vezes a Cláudia responde as coisas por lá, e quando é uma coisa muito técnica, ela manda para mim, fala assim, olha, publicar essa mensagem aqui, eu não sei responder isso aqui é mais com você. Aí eu respondo, ou eu passo a resposta para ela, e ela publica lá para a pessoa. Então é interessante isso, né? Assim, porque, exemplo aqui a gente está comentando, um dentista, ele passa a maior parte do dia no atendendo. consultório atendendo o paciente. Então ele não pode falar para um paciente, não posso te atender agora porque eu estou fazendo uma publicação aqui no meu. Entende? Então é isso, né? Então, outra pessoa pode estar fazendo isso, né? E Sim, analisando todos os dados e tudo mais. muito bom mesmo. Deixa eu pegar minha listinha de questions aqui, de perguntas. E uma próxima pergunta, para a gente entrar no outro ponto, é como você vê, você como arquiteto, né? Você faz hoje, tem essa parceria, faz as divulgações, trabalha o conteúdo, conteúdo de valor. Então, como você vê esse mercado digital hoje e o potencial de crescimento dele? Você acha que vai ter uma hora que isso daí não vai rolar mais, as pessoas vão talvez sair, vão para outro canto, vão tentar outra coisa, ou você acha que isso aí tende a crescer mais com esse tempo, com o decorrer dos anos e tudo mais? Ó, ontem à noite eu estava participando de um seminário sobre educação, questão de qualidade no ensino, Uhum. distância, e usando essas ferramentas digitais que hoje está acontecendo. E participaram duas professoras, que são da Austrália, de um órgão lá da Austrália que cuida dessa parte de educação na Austrália. E a Austrália tem algumas semelhanças entre aspas, assim, com o nosso país, no sentido assim, existem regiões do país que é como se fosse o nosso Nordeste aqui, no sentido de sem acesso à internet, locais muito ermo, muito isolado, comunidades isoladas que eles precisam oferecer educação. Então, o que, que eles utilizam? Eles utilizam a tecnologia. Então, o meio digital, internet via satélite, essas coisas, para que atender essas comunidades nesses locais. E o que está acontecendo? Elas estavam comentando. Não existe um retorno. Né? Na verdade, a gente está num caminho agora da parte digital, que na verdade agora é você começar a verificar o que não está funcionando para melhorar. E aí oferecer isso, porque. E aí eu olhando assim, trazendo isso para a nossa realidade como profissional autônomo e tal, o que eu percebo é assim, hoje nós vivemos um momento de uma transição em que as pessoas estão começando a usar os recursos digitais estão fazendo muito mais parte do seu dia a dia do que há 10 anos atrás. Então, 10 anos atrás, não, nem vou colocar, 10 anos atrás você nem pensava em trabalhar remotamente. Se você fosse falar isso para o Verdade. seu patrão, ele te mandava embora. O seu vagabundo, você quer trabalhar em casa, não sei o que tal. Isso há 10 anos atrás. Hoje, nós começamos a ver as empresas já começando a trabalhar muito essa questão do funcionário trabalhando, usando os meios digitais para se comunicar. Hoje, as pessoas para comprar produtos, as pessoas para pedir uma pizza, usam aplicativos, usam várias coisas pelos meios digitais. Então, eu acredito, e eu estou começando a perceber esse comportamento. Se você não estiver, se você comentou muito bem aqui também, existem profissionais que têm o seu escritório, tem tudo bem, mas se você não tiver nos meios digitais, as pessoas não te encontrarão. E cada vez mais as pessoas estão contratando profissionais pelos meios digitais. Então elas te encontram ali, elas encontram uma publicação, um trabalho seu, e daí se interessar a ela, ela começa ali um diálogo com você.
Então eu acredito que é um caminho sem volta mais, assim, no sentido se você não investir, se você não migrar para essa parte digital, você vai estar perdendo muitas oportunidades de negócios, né? Pelas pelos meios digitais, as redes sociais, você consegue até clientes de outros estados e até muitas vezes parcerias em outros países. Então, eu não estou falando, independente da profissão, né? Eu não estou entrando aqui no mérito no sentido de que da ética e tal, se a profissão permite ou não, aí é outro assunto, é outro debate e tal, tudo, né? Mas você hoje pode, as empresas estão fazendo isso, as pessoas estão prestando serviços, realizando serviços e utilizando essas ferramentas digitais, né? Perfeito. Ó, até o Viagem de Carona comentou aqui, ó, novos hábitos de consumo, novas mídias. Né? Então, as pessoas elas Exatamente. começam a consumir de um jeito diferente e o mercado começa a se adequar para esses novos hábitos de consumo. Então, a gente percebeu, principalmente agora durante a pandemia, que as pessoas começaram a consumir digitalmente. Então, o que todas as empresas fizeram? Vamos para o digital. A gente precisa estar onde os clientes estão. Né? E aí volta o que eu falei, eu acho que eu falei isso em toda a live, eu volto a repetir de novo. A rede social é um dos maiores shoppings que existe hoje, com milhares, milhares, milhares de pessoas prestando serviços, prestando todo tipo de serviço diferente, vendendo todo tipo de produto diferente, ensinando coisas diferentes. E aí eu falo, se sua empresa não está lá, você está perdendo. Né? Tem milhares, Exatamente. hoje o Facebook tem bilhões de usuários. Uma coisa bem legal que você falou até, que não tem brasileiro só no Brasil, não. A gente acha às vezes só isso. Ontem conversei com o Cássio na segunda-feira, no primeiro dia de live, acho que foi na terça, e ele falou assim, uma coisa bem legal. Ele falou assim, Thiago, eu tenho uma parceria com uma menina que mora na Croácia. Ela é empreendedora, ela é brasileira, ela teve uma oportunidade de morar lá e eu converso, eu faço network, eu faço live, eu faço ao vivo com ela para as pessoas aqui do Brasil, para as pessoas que estão perto de mim. Eu trago conhecimento do outro lado do oceano lá para cá, para dentro. E assim, existem diversas pessoas que foram morar, né? Nós mesmos aqui tivemos uma reunião em Londres com o Marcos, que é um empreendedor também que mora lá. Foi uma conversa muito, muito, muito boa. E ele passou uma visão bem legal para a gente sobre esse mercado. A gente passou o que a gente faz, o nosso propósito. Isso é muito importante, né? A rede social, eu acho também, foi igual você falou, a pessoa ela sentiu que aquilo ali é bom, ela tende a não sair, ela tende a continuar, ela tende a ver que dá resultado. E eu vejo que a maioria dos empreendedores, né? Não vou dizer todos que não dá para enquadrar, mas pelo menos boa parte, a maioria, eles buscam resultados. Assim como eu, assim como você, a gente busca resultado naquilo que a gente faz. E investir tempo, investir comprometimento, investir dinheiro, tá? Não tem problema investir dinheiro nenhum. É certo até, aumenta e amplifica o teu alcance. Ele vai te dar esse retorno. Né? Um retorno de conexões, um retorno de clientes, um retorno de parcerias. E a Cláudia até comentou aqui, ó, a rede social é de Deus. É algo, é algo bom, bom demais, né? Que veio realmente para agregar muita coisa. E eu queria, a gente está falando hoje bastante sobre serviço, né? Eu estou tentando, às vezes, até voltar um pouquinho para a área de produto, porque tem muita gente também que vende produto, mas não tem como a gente fugir, porque o Robson ele é um arquiteto, o arquiteto ele é um profissional que presta serviço, né? Ele entrega um serviço. Então, eu queria que você desse para a gente caminhar um pouquinho para o encerramento, 3 dicas. Eu estou pedindo essas dicas para todo mundo. Então, eu queria que você desse 3 dicas práticas aí para o pessoal que quer começar nas redes sociais. Então, por onde começar investindo? Você acha que é primeiro pelo dinheiro? Ou se você quiser dar uma outra dica que não seja essa, pode dar também. Então, 3 dicas aí práticas para o pessoal começar a investir nas redes sociais. Vamos lá. Para investir nas redes sociais, a primeira coisa que eu vou falar para você tenha um plano, tenha um planejamento. E muitas vezes você não vai conseguir fazer esse planejamento sozinho. Então, você vai ter que precisar de uma parceria. Então, por que eu estou falando do planejamento? Você tem que traçar um caminho, você tem que traçar estratégias, você tem que traçar metas, né, pelo menos alguns alvos que você pretende, alguns passos. Então, eu sou muito disso, né? Eu sou área de construção civil, tal, essas coisas, a gente é muito
planejamento, projeto. Projeto e planejamento é praticamente a mesma coisa. Você planeja, você idealiza algo e aí você vai se comprometendo com aquilo. Então, planejamento é a primeira coisa. Segunda coisa, comprometimento, porque não adianta planejar e você não se comprometer com aquilo, não ter um engajamento naquilo. Então, se comprometa com aquilo que você planejou, cada etapa, cada momento, cada passo, né? Então, seria planejamento, comprometimento. E aí o comprometimento também, o que eu vejo, é um comprometimento, eu particularmente primo muito pela questão da qualidade. Então, assim, a pessoa está te procurando, e é interessante que você também atenda essa pessoa com qualidade. Não é porque você está atendendo não está tendo contato físico, às vezes, é uma coisa muito virtual com a pessoa, você não vai dar atenção, você não vai conversar com a pessoa, você não vai atender a pessoa, não vai responder a pessoa. Então, eu acho que é importante isso, né? Esse comprometimento com qualidade também, com qualidade. Eu gosto muito de colocar os depoimentos de clientes, de quem já, nem no caso, quem já comprou de você um produto, quem foi atendido por você. Eu acho que isso é um feedback muito bom, tanto positivo quanto negativo. A gente tem que ouvir as críticas também. Então, eu já tive cliente meu que já fez crítica. Ah, não gostei disso, aconteceu aquilo e tal. E é interessante você ter humildade de pedir desculpa, pedir perdão e absorver aquilo também, né? Não adianta só jogar a culpa no cliente, não. E aí analisar o que não deu certo, o que não funcionou. Então, eu acho que esse feedback também do que não funcionou, do que não deu certo, da crítica, ela pode ser construtiva. Ela pode fazer com que você venha, né? É uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi assim, é um conceito que veio de uma outra cultura, que é o PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. Então, um ciclo de qualidade. Entende? Que você está sempre procurando a melhoria contínua, né? Então você vai checar, você planejou, começou a agir, e depois você começa a checar o que está funcionando, o que não está funcionando, e aí você começa a rever. Isso é a cultura dos japoneses, de outros países, por isso que eles são superpotências, por isso são desenvolvidos, porque eles estão sempre se aprimorando, aquilo que não funciona ele está aprimorando, né? É um ciclo que tem que funcionar bem, né? Não tem como. O que eu costumo falar aqui, Thiago, é que tipo assim, isso tem que se tornar um hábito. Porque para esses países é uma coisa. Porque se tornou um hábito deles. Então, já é um procedimento natural deles fazerem as coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Há 17 anos atrás, né, 17, 18 anos atrás, eu perdi o emprego numa empresa, tal, tudo, e fiquei desempregado. E fiquei aquele pensamento, né, do brasileiro, estou sem registro na CLT, sabe aquelas coisas, eu estou sem um emprego numa empresa, o que será de mim e tal. E aí uma empresa, que era uma concorrente de onde eu trabalhava, é uma empresa sueca, um escritório da Suécia, eles entraram em contato comigo para mim prestar serviço de projeto para eles, lá em São Paulo ainda. Eu não tinha nem faculdade ainda, eu estava começando a faculdade, eu era simplesmente um técnico em edificações. E isso há 18 anos atrás, olha a questão de cultura, uma empresa da Suécia. Uau. Eles viraram para mim e falaram assim, não, olha, eu estou te contratando para fazer o serviço e tal, mas você continua trabalhando na sua casa. Isso há 18 anos atrás. Você continua trabalhando, você não precisa. O escritório era em Santa Amaro, longe. O engenheiro que fez contato comigo era um cara de mais de 2 metros de altura, sueco, branco, né? Ele falou, não, Robson, você trabalha na sua casa, a gente conversa por e-mail, quando for fazer, né, aquele sotaque todo, quando for fazer vistoria, eu mando o carro te pegar na sua casa. E foi isso, para mim foi um choque. Eu falei, como eu assim, trabalhar em casa? Como assim eu trabalhar em casa? Então, o que eles faziam? Eles tinham um pequeno escritório em Santa Amaro, onde ficavam 2, 3 pessoas lá, e o resto da empresa eram funcionários que trabalhavam em casa, porque já era da cultura do sueco, da Suécia, isso, né, empresa, né, E aí eu mandava os trabalhos por e-mail para eles, fazia as vistorias, fazia projeto, fazia os relatórios, tal, mandava por e-mail para eles e trabalhava em casa, como eu estou trabalhando hoje. E estou falando isso há 18 anos atrás. Uau. E então, o que está acontecendo hoje em nosso país
é que nós estamos começando a passar por essa migração de algo que já está acontecendo no mundo, em outros países, há muito tempo. Entende? Sim. Então, se você não aproveitar essa oportunidade nesse momento em que as pessoas estão se comunicando mais pelas mídias sociais, pelas redes sociais, não só simplesmente se comunicando e comprando produtos, a gente está comprando como nunca comprou antes, através Verdade. das mídias. Livros, produto, roupa. Então é interessante isso. É uma vitrine, você falou a palavra, é um grande shopping hoje, as redes sociais, é um grande shopping. Então coloque o teu produto ali na vitrine, porque com certeza pessoas aparecerão ali para interessadas, né? Perfeito. Faltou só a terceira. Qual é a última dica aí que você daria? A última dica que eu dou esteja aí é uma dica que eu falo para os meus alunos, falo para todo mundo assim e tal. É, esteja sempre buscando se inovar. Acho que a palavra Sim. inovação, ela tem que estar na tua mente, ela tem que estar como um alvo para você. Se você estacionar, se você achar que já atingiu um patamar que você fala não precisa, você vai ser ultrapassado. As pessoas vão continuar inovando, continuarão crescendo e você vai ficar estacionado. Então, essa busca contínua, eu acho que é a inovação, né? Perfeito. Inovação no teu trabalho, inovação no teu relacionamento com o cliente, inovação de tecnologias, inovação, eu acho que você tem que estar buscando isso em todo o tempo, tá? É, inovar-se. Aí é uma coisa que o mundo atual, você nunca vai parar de estudar. Você vai ter que estar lendo, você vai ter que estar pesquisando, você vai ter que estar aprendendo coisas novas todo dia, todo mês, todo ano, porque tudo está se fazendo novo, né? Sim. A cada ano, a cada mês. Né? O que nós estamos debatendo hoje aqui sobre redes sociais, pode ser que se nós fizermos uma live daqui 2 anos, a gente vai estar vendo que o que nós falamos hoje Nossa. aqui já ficou uma coisa do passado, Exatamente. Atualiza né? todo dia, o mercado muda todo dia, né? Exatamente, né? Muito bom. Então, antes da gente finalizar, eu só queria tirar um print para eu deixar registrado isso daqui. Então, eu vou desativar os comentários rapidinho. Então, a gente vai tirar um print e depois a gente já vai para o final. Porque o Instagram vai derrubar essa live daqui a pouquinho. Então, eu não Ó, quero perder a chance desse print, não, para a gente deixar esse momento registrado. Então, vamos lá? Um, dois, três e. Perfeito. Ó, já está salvo. Vou ativar os comentários. Galerinha, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, nós já estamos finalizando. E antes de finalizar tudo, eu queria que você passasse para a gente, Robson, onde o pessoal te encontra, se é através do Instagram, aí qual que é o arroba do Instagram, como eles podem contratar o serviço, se eles precisarem, faz um speech aí do que você faz. bem, pessoal, o meu site, né? Vou falar um pouquinho do meu site é o robsonmartin.com.br, tem o arroba Robson Martin Arquitetura, que é no Instagram, também é onde as pessoas podem me achar. Tem um e-mail também, robsonarquiteto@gmail.com, né? Então, são os três endereços assim onde as pessoas podem acessar, né? Tem o meu WhatsApp, também vou deixar aqui, é o 12 99714 7367. Então, o WhatsApp também é uma outra coisa também que hoje a Já gente se utiliza, comunica. né? Isso. E aí uma coisa interessante, porque no site já tem essa questão de você já acessar o WhatsApp também. Foi uma coisa que foi uma atualização que nós fizemos agora também. Então é isso que a gente está falando, as coisas estão mudando, as coisas estão mudando, E a né? gente tem que mudar junto, né? Não E a gente pode. tem que mudar junto, exatamente, né? E é isso, Muito agradecer bom. muito também você, Thiago, agradecer o convite, agradecer todo mundo aí que participou aqui, né, da live. E é isso, assim, desejar sucesso para todo mundo, né? Que você que está começando, você que já está engajado nisso, né? Que vocês tenham sucesso, né? É Perfeito. uma, é isso aí, está acabando o nosso tempo, hein? Não, ótimo. Muito, eu que agradeço a dedicação aí, uma horinha. Eu sei que tempo é
é tudo, principalmente para quem presta serviço, até eu mesmo, a gente dedica muito tempo, corre atrás, liga. Então, muito obrigado por ter dedicado uma horinha do seu tempo. Quem assistiu aqui também, quem ficou até o final, a gente tem um pico aí de 11 pessoas, o pessoal que não saiu, parabéns por ter ficado também e consumido esse conteúdo. Essa live vai ficar salva por 24 horas aqui no meu Instagram. Amanhã às 8h08 a gente tira do ar e amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre atalhos e obstáculos que você pode encontrar no meio do caminho para ter uma rede social realmente efetiva que gera resultados e faturamento para você. Então, te espero amanhã às 8h08, tá bom? Então, gente, forte abraço, Robson, brigadão e até mais, até a próxima. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou dar aumento para Cláudia, não.